estamos de volta no quadro Conexões, que só tem gente boa. E hoje é um convidado muito especial. Ele que há quase 30 anos Deus escolheu ele, um pescador extremamente pobre, direto do Pantanal Mato Grossense. Ele que recebeu 2 fitas cassete com pregações do Dave Robertson dos Estados Unidos que falavam sobre oração em línguas. E lá dizia que se ele orasse 1 hora por dia, a vida dele mudaria. E mudou. Ele se tornou um pescador de almas, levando milhares de vidas a conhecer Jesus pelo Brasil e em vários países pelo mundo. Ele é alegre, cheio do Espírito Santo, tem uma história de superação incrível, muitos testemunhos para contar, muitas experiências com Deus. E ontem foi o aniversário dele. E quem ganha o presente hoje somos nós. Que alegria, que honra ter você aqui, Célio Rosa, o pescador. Palminhas para ele. Bom dia. Bom dia, como vai, pescador? Bom dia, tudo bem? Tudo, é um prazer receber o senhor aqui na casa de oração. Alegria minha poder compartilhar com vocês. Tá bom, você um tá pouquinho conseguindo. De vida. Tá bom. Você tá conseguindo ver a gente, ouvir direitinho, tá tudo certo? Tô ouvindo pela TV, sim. Então tá bom. Pode dar mais volume lá? Ah, o senhor quer mais volume? Tá tudo certo? Sim, um pouquinho mais de volume aí fica bom. Ah, então tá bom. Olha, ok. Muito bom. Pastor Célio Rosa, eu acompanho o senhor, fico ali ouvindo, observando seus testemunhos, já tem muitos, né, na internet. Podemos começar com aquele pescador lá no Rio? Podemos. Qualquer pergunta que vocês fizerem aí, a gente vai... Aqui eu não souber, o Espírito Santo vai me capacitar aqui para responder. Amém! Mas então, vamos lá. O que vocês perguntarem, nós vamos estar prontos para responder. Então tá, vamos começar. É verdade que quando chegou a fita do pastor Dave Robertson para você, você estava você estava pescando, você estava ali e você começou a ouvir. Você era analfabeto, é verdade? Sim, é verdade. Meu pai me levou para a escola, eu tinha a média de uns 6, 7 anos, e aí eu tinha um bloqueio que eu não conseguia ler. Aí a professora, isso era na fazenda, lá no estado de Goiás, a professora mandou chamar meus pais e disseram, olha, esse menino nunca vai aprender a ler. Ele não consegue discernir as letras. E eu fiquei com aquela fala na minha cabeça que eu não ia ler nunca. E aí, até os 30 anos de idade, eu só assinava com um polegar. Ah! E aí chegou a fita? Mim, quando chegou as fitas cassetes, que eu comecei a conhecer o poder de Deus, através das fitas, quando chegou as fitas, eu comecei a ouvi-las várias vezes. E uma certa vez, eu lembro que o meu toca-fita engoliu uma daquelas fitas. O toca-fita, naquela época, engolia as fitas. Sei. Aí eu desmontei o toca-fita inteirinho, com medo de arrebentar as fitas. Eu quebrei o toca-fita para salvar a fita. Aí depois eu comprei outro toca-fita, amassou a fita toda, mas ela arrebentou mesmo assim. Eu fui lá, peguei um durex, colei aquela fita. Porque eu quero que você entenda que tudo que eu tinha, a referência que eu tinha de Deus, estava através daquelas fitas. Então elas tornou-se algo muito precioso para mim. Aí remendei aquelas fitas e continuava. Quando chegava naquele pedacinho, dava uma puladinha. Mas eu já tinha decorado, porque eu ouvi ela no mínimo milhares de vezes. Já estava tudo decorado sobre a oração em línguas. E foi onde eu comecei a orar em línguas. E o pastor David dizia naquelas fitas que se eu orasse em línguas 1 hora por dia, que a minha vida mudaria. Como eu morava num barraquinho na beira do rio, uma vida sub-humana, eu disse, não, bem, se eu começar com 5 horas por dia, então vai ser mais rápido ainda. E como eu estou com pressa, eu comecei 5 horas todos os dias orando em línguas, e aí caiu um rio de entendimento dentro do meu coração, e aí numa madrugada daquela, Deus me ensinou a ler Romanos 8 primeiro. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Aí eu disse, poxa, eu não sou condenado a ser analfabeto, eu não sou condenado a ser pobre. Você vê, então, que eu tô bonito aí? Maravilhoso! Até essa condenação Deus quebrou. A condenação de ser feio? Quebrou também. Ah, não acredito, que bênção. Mas ministrar essa visão, assim, é tremendo demais. E assim, você começou a orar, você recebeu o Espírito Santo, o batismo e começou a prática. E eu vou chegar em você conhecer o pastor David Robertson, mas me fala o processo das coisas que foram transformando e mudando na sua vida. Bem, quando eu comecei a aplicar a oração em línguas, lá na beira do rio, eu tinha muito tempo para orar. Então, à madrugada, nós éramos em 40 pescadores. E eu pegava uma coberta, colocava essa coberta na cabeça e eu ia para a praia distante e orar em línguas. E lá na oração em línguas, Deus começou a falar comigo em voz audível. Aquela voz que está dentro e está fora no mesmo instante. Deus falou comigo e me deu instrução para mim pegar os peixes. Então eu comecei a ser o pescador que mais peguei peixe. E aí um pescador amigo meu via que eu não jogava mais baralho, que eu não ficava lá no meio da conversa deles, da farra que eles estavam fazendo, que eu saía e eu era o que mais pegava peixe. Porque Deus me dava a instrução da isca certa, do lugar certo. E aí ele foi olhar e ver o que eu estava fazendo. E ele chegou lá na praia e viu de longe eu falar em línguas. E ele chegou para mim durante o dia e falou assim, eu descobri seu segredo. Porque que você só no meio de nós, só você pega peixe e nós não pega. Você tem uma reza braba e você vai ter que me ensinar ela. Aí eu disse, não é reza não, eu estou falando em línguas. Aí ele disse assim, então você vai ter que me ensinar. Ou você vai ter que trabalhar a meia comigo. Aí eu disse, não. Tá dando certo, por que eu vou trabalhar com você? Ele falou, não, me ensina então como é que ora. Eu falei, não, você tem que ser batizado nas águas, como eu fui batizado nas águas, receber o Espírito Santo, você tem que ir na cidade agora, quando o caminhão que vem buscar o peixe vier, você vai lá nas águas e lá na cidade, pede para o pastor batizar você, e aí você vai receber também a oração em línguas. Aí ele disse, mas por que você não me batiza? Eu falei, você está ficando doido? Eu não posso fazer isso não, moço. É só pastor que faz isso. E à noite Deus me deu um sonho batizando ele. Eu vi no sonho, era um sonho como se fosse uma visão. E aí eu passei por ele, estava jogando baralho, eu dei um sinalzinho para ele assim, vamos lá. E ele falou assim, eu posso ir? Eu digo, pode. E aí ele pegou a coberta lá e correu também, foi na barraca dele, pegou a coberta e nós dois para lá. Aí ficou só nós dois de cueca, lá na beira do rio. E eu desci com ele nas águas. O impressionante é que quando eu descia nas águas, que eu disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele recebeu o poder de Deus, ele recebeu uma unção poderosa e ele caiu de costa na água. E aí eu pensei, o homem morreu. Arrastei ele pro braço e eu pensei, 2 homens aqui de cueca e um morto, eles vão falar que eu matei o homem. E eu comecei a bater no peito dele, arrastei ele para fora ali da água, a água estava na cintura, arrastei ele para a praia, e comecei a bater no peito dele, acorda. E daqui a pouco ele começou a choreando, e começou a falar, e eu comecei a chorar, e nós se abraçamos, oramos a noite toda. Moral da história. Batizei os 40. Uau! Aí Deus falou assim para mim, agora você sai e vai pescar homens para mim. Eu disse, Deus, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei conversar, eu tenho vergonha. E Deus falou assim, eu vou te capacitar. Glória. E aí eu cheguei em casa e disse para a família, olha, eu não vou mais pescar. E olha que eu era completamente viciado em pescar. E aí Deus disse, você vai pescar homens para mim? E eu saí nas construções velhas e peguei algumas tábuas velhas e fiz uns bancos de madeira e coloquei na frente do meu barraco, que era a 60 metros da beira do rio. Mas ninguém não ia nos meus cultos. E eu também não sabia ler. Mas eu via aquela voz, que eu estava familiarizado com ela, porque ela me falava aonde estava o peixe. Aí eu sabia que era o Espírito Santo. E aí eu falava, mas Deus, o Senhor mandou eu fazer as tábuas aqui, mas ninguém vem no meu culto. E aí até que Deus começou a mover, e a mulher de um pescador amigo nosso morreu. Aí eu fui lá no velório, eles tinham mandado chamar o pescador.
Aí eu cheguei lá no velório, a mulher estava deitada numa cama ainda, esperando o marido, fazia umas 4 horas que ela tinha morrido. Naquela época não tinha SAMU, não tinha socorro assim, era distante, na beira do rio. E aí a voz falou para mim assim, põe a mão na cabeça dela e declara que ela volte e eu vou trazer ela de volta. Aí você calcula como é que ficou o meu coração. Bicha. Eu fiquei desesperado porque eu disse, eu conhecia a voz, mas se essa mulher não levantar, o que esse povo vai falar? Que eu sou doido. E aquela voz foi entrando até que eu gritei. Botei a mão na cabeça dela e disse, levanta em nome de Jesus. E ela sentou na cama e o povo todo correu. E aí uns correm pela porta, outros correm dali, aquele correria, e eles chamavam ela de nega, o apelido dela era Nega. E aí uns disseram, nega, é você mesmo. E aí, eu chorando vendo aquela cena ali, e aí a nega começou a falar, o que está acontecendo, gente? Arrumando o cabelo, passando a mão no cabelo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E o povo, uns queriam entrar para dentro, outros queriam correr para fora. E aí foi aquele barulho todo, e aí as minhas tábuas ficou cheias de pessoas. Meu Deus. E aí começou um processo. E depois de 5 anos já pregando o evangelho, eu disse para o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero ir ver meu pai na fé. Eu quero ver o pastor Dave Robertson. Aí uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida chegou para mim e falou assim, olha, eu vim falar que você quer fazer uma viagem e eu quero pagar a sua viagem. Que viagem você quer fazer? Eu falei, eu quero ir para Belo Horizonte. Essa pessoa me deu um bilhete de avião e eu cheguei lá em Belo Horizonte, tinha 180 líderes e pastores lá na frente, e o pastor Dave Robertson me chamou no meio da multidão e falou, vem aqui, pescador. Deus me falou a seu respeito. Uau. E aí começou. Ele chamou de pescador no meio dos... No meio tinha mais ou menos 1.800 pessoas, e eu estava sentado último lá de trás, aqueles pastores muito influentes no Brasil, e aí ele falou assim, Jesus entrou no meu quarto agora, à tarde, e disse para mim, aquele pastor, aquele pescador é como Pedro que eu chamei da Galileia. Aí se calcula, eu fui remessado na unção e Deus me levou lá no Pantanal. Eu vi até a areia, o cheiro do rio, o cheiro da água. E aí Deus falou comigo, quando você estava orando em línguas aqui, eu estava preparando você para cá. E aí o pastor Dave ministrou na minha vida, e aí nós já pegamos um ao outro e já ficamos muito amigos, e toda a conferência. Aí eu já comecei a batizar pessoas na conferência também, já comecei a ajudar eles na conferência. E assim, o respeito e o amor que eu tenho pelo pastor Dave fez ele entender e abrir o coração dele para ministrar na minha vida aquilo que ele tinha. Então Quando eu cheguei agora nos Estados Unidos, eu disse, olha, isso aqui tudo é meu. A igreja deles, eu cheguei na liderança, falei, isso aqui tudo é meu porque eu sou filho legítimo. Aí eles perguntaram para mim, você leu o livro do pastor Dave? Eu disse, eu não li. Por que você não leu? Eu disse, porque eu sou o livro, eu sou fruto do livro. O livro, tudo que tem no livro me produziu eu, hoje em Deus. E aí a gente fez uma aliança, a gente tem uma aliança no coração, de filho e pai, e assim, o carinho, o respeito que eu tenho por ele. Ele nunca veio na minha cidade, ele nunca... Foi muito difícil, assim, eu tive que... Olha lá que gracinha os dois. Demais. Ai, tô emocionada aqui. Desculpa, eu coloquei essa foto no meu celular, mas eu quase não observo ela. Então, estou vendo ela aí agora na cena e a gente sempre emociona. Nossa, essa foto é maravilhosa. Foi feita aonde? O pastor Dave, alguns irmãos meus disseram assim, você idolatra o pastor Dave. Parece que você ama o pastor Dave mais do que você ama o nosso pai na carne. Eu disse, não, o meu pai na carne me deu 100 anos de vida e o pastor Dave me ensinou a vida eterna. Então, o amor que eu tenho por ele não é amor de 100 anos, é amor eterno. E, então, ele se tornou esse pai para mim, ele sabe disso, do amor que a gente tem. E eu quero te contar uma coisa curiosa, quando eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez, a direção do pastor Dave não queria deixar eu ver ele. Não. Porque eu cheguei sem avisar, eu falei, eu vou de qualquer maneira.
E eu tô lá e conversando com ele, ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim do Brasil, quero ver o pastor David. Ele falou, não, o pastor David não está recebendo ninguém. O pastor David está trancado e não está recebendo ninguém. Você tinha que nos avisar primeiro. Eu disse, não, mas só de eu ver a igreja dele aqui, para mim já está bom. E eles disseram assim, não, mas o que você veio fazer aqui? Porque eles tiveram alguns problemas no Brasil e achavam que eu era alguma pessoa que estava lá como espião em alguma coisa. E então me seguraram para mim não ver o pastor David. E aí eu falei, eu vim para ver o pastor David, se eu ver ele já está bom. Se eu puder cumprimentar ele, está ótimo. E se eu puder dar um abraço nele, está excelente. Eu vim para ficar 20 dias aqui. Eu estou hospedado no hotel e eu vim só para isso. Mas o que você veio fazer aqui? Eu falei, gente, eu já falei. Tá aparecendo aqueles sacerdotes lá do cego de João capítulo 9. Eu já falei que é Jesus que curou os meus olhos. Vocês não acreditam? E eu disse, eu já falei que eu vim aqui para ver o pastor David só para isso. E aí eles me chamaram para o escritório e nós estamos lá conversando e eles tentando indagar, ver se eu estava querendo alguma coisa a mais. Daqui a pouco, deu um chute na porta assim, e a porta do escritório abriu, e quem entrou? O pastor David. Meu Deus. O pastor David entrou todo molhado, todo cheio de pelo de cachorro, um tênis velho, uma calça velha, todo molhado. E aí o pastor David falou assim, olhou assim para mim e disse, é você que está aqui? Eu estava lá dando banho no cachorro, o Espírito Santo falou assim, David, vai lá no escritório resolver um negócio lá. Uau. Então é você que está aqui. Aí você calcula. Meu Deus, que emoção. A gente se abraçou e a gente... Olhar o pastor Dave, parece que ele é de luz, parece que ele é muito transparente, né? Assim, olhar para ele é muita luz. Eu fui conhecer alguns outros homens de Deus. Eu viajei em alguns países conhecendo muitos homens de Deus. Já andei com muitos homens de Deus, homens poderosos mesmo em Deus, homens que mudaram. Por exemplo, eu tive comunhão com a Ladona Osborne, né, filha do T.L. Osborne. Eu tive na igreja do T.D. Jakes, eu rodei alguns homens de Deus. O que o pastor Dave tem, o pastor Dave ele está nesse mundo, mas ele não vive esse mundo. O pastor Dave é um ser eterno e eu não conheci um homem que ama como o pastor Dave ama. Se você conseguir extrair do amor que ele emite pelos olhos dele, eu que convivo com ele, a gente passa 20 dias juntos, antes da pandemia, eu fui lá várias vezes, o que o pastor Dave tem de amor, aquele homem não tem uma palavra de dureza. Ela até para exortar a gente, ele exorta num amor que não é da terra, é um amor do céu. Então eu não conheço ninguém, ainda não vi ninguém. E eu acredito que eu não vou ver, porque eu já procurei, eu não vi ninguém que ama como ele ama. Eu não vi ninguém que quer... Ele quer te dar o que ele tem. Ele quer colocar você no colo do Espírito Santo. A missão dele não ele não ama você por fora. Ele é apaixonado pelo seu espírito, porque ele é um espírito que habita num corpo, e ele descobriu isso muito bem, que ele é um espírito que habita num corpo, e que esse corpo que esse corpo tem uma alma. Então ele é esse espírito, um homem espiritual, e eu nunca vi nada no David que eu pudesse dizer, isso aí eu vi alguma coisa nele que foi falha, não. Até as brincadeiras do pastor David, até as piadas que ele conta, que ele é muito alegre, até as piadas que ele conta, você aproveita tudo nelas. Que legal, que bênção. O pescador, vou te chamar de pescador porque eu acho incrível. Você acha difícil, ou como que você vê no Brasil nós ministrarmos vida no Espírito, a dificuldade, a religiosidade ainda impera muito. Como que você, como um líder, como alguém que carrega a vida no Espírito, como que você vê essa visão se expandindo? Eu vejo assim, o diabo ele é muito perito na área dele. Ele moveu no Brasil e ostentou com alguns líderes igrejas enormes, cheias, e líderes muito poderosos, líderes com muita condição.
E enganou muitos que começaram na vida no Espírito, dizendo que se continuasse na vida no Espírito, daria o resultado, um resultado visível. E eu acredito, a vida no Espírito, você vê, Jesus pregou para uma multidão, mas em Pentecostes tinha 120. Dos 120, 12 só manifestou. Dos 12 sobrou e só escreveu 4 ou 5 só. Então, a vida no Espírito ela é uma vida muito solitária. Não é todo mundo que quer a vida no Espírito. Porque Isaías 53 diz que o Evangelho não tem parecer nem formosura. E nós, olhando naturalmente para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Então, a sã doutrina e a vida no Espírito é só quem realmente passa pelo limite de conquista naturais e visíveis e temporária e entra no sobrenatural para um relacionamento com Deus. Não tirar fatias de Deus como se Deus fosse um supermercado e eu vou lá e pego o que eu quero nele e satisfaz as minhas carências. Não. A vida no Espírito, você não satisfaz as suas carências. Você se funde com Deus. É mais ou menos aquele... Eu acredito que vocês talvez nem mexam com isso, mas o Durapox, aquela cola, eu sei. Ela tem 2 massas, uma roxa e uma branca. Elas são normais, molinhas, mas se você misturar as duas bem misturadas, ela vira uma rocha, ela vira uma pedra. É impossível quebrar, praticamente. A vida no Espírito é assim. Se você se relacionar com Deus, você não quer terra, você não... Uau. Você sobe, você passa daqui. O apóstolo Paulo disse assim, eu falo de um homem, não sei se no corpo ou se no espírito, que subiu até o 3º céu e viu coisas inefáveis, o qual não é lista que fale. O primeiro céu que Paulo viu, por que ele diz 3 céus? O primeiro céu que ele viu foi o céu da carne. Depois o segundo céu foi o céu da alma. E o 3º céu foi o céu do espírito. Um homem natural vê um tipo de céu. Um homem que tem uma alma aflorada, ele vê um tipo de céu. Mas um homem que vive, uma mulher que vive na vida no Espírito, ele vive uma extensão do céu na terra. E não é todo mundo que quer isso. Porque a gente está querendo conquistar alguma coisa. Aí essa pessoa não vai chegar até a conquistar. Porque Deus não é uma conquista. Deus é um relacionamento. Lá em Gênesis ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e nossa semelhança. O trabalho de Deus não é que ele quer que nós vamos pregar o Evangelho. Ele é o Evangelho em nós pregado. Então, é por isso que eu não tenho dificuldade para ganhar almas. Eu sou um exímio pescador, porque eu sei como é que cada peixe tem uma isca. Porque eu entro primeiro na vida no Espírito para ver como é que eu vou chegar até aquela pessoa para conseguir tocar o coração dela, para que ela apaixone por Deus. Então, para mim, eu ando com 2 tipos de pessoas, o que não conhece Jesus e o que são apaixonados. Uau, é isso mesmo. Ô, pastor Célio, assim, você é uma pessoa muito próspera. E saindo daquela cabana, daquele lugar ali precário, né, que você até diz, subhumano. E eu não consigo ver a vida no Espírito, esse relacionamento com o Senhor, de me tornar um com Ele e viver uma vida precária. Há uma prosperidade, uma vida abundante manifesta na vida no Espírito, não é verdade? Na realidade, quando você anda com Deus, você é atropelado todos os dias por milagres, por bênção. Você não está atrás do milagre, você vive um milagre. Deus disse para mim assim, ó, eu lendo um dia, era madrugada, eu estou lá orando em línguas, e eu falei para Deus, Deus, eu descobri uma fraqueza no Senhor. Olha a minha pretensão, descobri uma fraqueza no Senhor. E eu disse assim, lá em João capítulo 4, diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. E eu sei que alguém que procura é porque tem uma falta. Se o Senhor está procurando, o Senhor tem uma falta. E ele disse para mim, senta aí que eu quero conversar com você. Eu estava rodando, caminhando, orando em línguas, que eu oro em línguas caminhando. Aí eu sentei e ele falou assim, filho, eu não estou procurando um verdadeiro adorador para que eu me satisfaça nele. Eu estou procurando um verdadeiro adorador e eu vou te dar um exemplo de Abraão. Abraão foi um verdadeiro adorador
eu dei tudo para Abraão e Abraão deu tudo de volta para mim. Porque Abraão me conhecia. Até o filho dele, que eu dei para ele não teve dificuldade. Você acha que ele foi chorando para o Monte Moriá, filho? Não, ele não foi chorando, ele foi feliz. Porque eu dei uma oferta, algo para ele e pedi de volta, e ele sabia que eu tinha dado, e ele me conhecia. Então ele foi cantando para lá, para o Monte Moriá. E tanto é que ele foi cantando e sabendo do resultado, que ele disse para os servos dele que segurava a jumenta: vocês ficam aqui com a jumenta, que eu, rapaz, vamos subir lá e vamos adorar e voltaremos. Ele disse: nós voltaremos. Eu não queria saber como, ele sabia que ele ia se sacrificar, mas sabia que Deus tinha poder de ressuscitar Isaac. Então Deus me mostrou Abraão um verdadeiro adorador. E quando Deus falou para mim que ele não procura um verdadeiro adorador para que ele se satisfaça no adorador, mas para que o adorador se funde nele, ele disse assim: eu passo toda a minha bondade sobre o verdadeiro adorador. Eu cubro ele com a minha glória. Ele não tem falta de nada, porque ele tem eu, que sou toda a provisão dele. Sim. Ele não está atrás de mim pelos meus benefícios, nem pelos meus dons, nem para que eu propague ele, para que ele seja alguém importante. Ele se funde comigo. Ele é um comigo. E quando ele é um comigo, eu tenho que fazer dele um modelo. Eu faço dele um modelo, eu procuro verdadeiros para fazer deles modelo, para que as pessoas vejam nele o que eles querem também. Ele tem felicidade, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem sabedoria, ele tem prosperidade, ele tem tudo que eu tenho e eu passo para ele. Isso que eu dava para Abraão. Sim. Eu matava os reis para Abraão. Eu dava tudo para Abraão, porque Abraão eu podia confiar nele. Ele não deixava o que eu dava para ele, não deixava por causa de mim. Eu era mais importante para ele do que tudo que eu dava para ele. Então ele se tornou um verdadeiro adorador. E aí, no final da conversa, eu disse: Deus, o Senhor tem que ver uma coisa. Eu, de certa forma, eu te fiz uma pergunta muito inteligente, né? Eu queria me gloriar na pergunta. Aí Deus falou assim: não, filho, eu coloquei a minha pergunta na sua mente para você me perguntar algo que você não sabia. E a partir de hoje, filho, quando eu te fazer uma pergunta, é porque eu sei que você não sabe. Não tenta me dar uma resposta. Cala que eu te falo. Uau. Meu Deus. Então, a vida abundante, a vida no Espírito, ela é uma vida abundante. Por que ela é uma vida abundante? Porque não é o que Deus te dá que você está interessado. Você está interessado nele. Você não quer mais os ovos de ouro, você quer a galinha. Ai, que maravilha! Com o livro, né, com as instruções do pastor Dave, a gente tem as 5 práticas espirituais. E aí, eu acompanhando você um dia, você falou assim: ó, eu tive lá e Deus me deu mais algumas práticas espirituais. E eu queria que você falasse para nós. Primeiro as 5, né, que elas são básicas, e aí as outras que o Senhor deu, e eu quero acrescentar aqui. Vamos embora, gente. Quando o pastor Dave veio no Brasil, ele trouxe 5 práticas: oração em línguas, meditação na palavra, jejum, louvor, adoração. Ele trouxe. A meditação Depois ele veio na palavra, de novo, né? Ele trouxe mais uma. Meditação na Confissão palavra. da palavra. Confissão, Confissão da palavra. E aí, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, o pastor Dave deu mais 2 práticas, que é esperar com Deus e colaborar com o Espírito Santo. Uau! E aí, eu vim de lá para cá com as 8 práticas. As 6 eu já tinha praticado. As outras 2 eu já conhecia, porque quem ora em línguas, ele vai entender as 10 práticas. Sim. A lei de Moisés, ela veio por 10 mandamentos. Mas a graça veio por 10 princípios. E aí eu estou dirigindo, indo lá para a chácara, no caminho, e eu disse: Deus, eu estou tão feliz com esses 2 princípios, que é esperar com Deus, não é esperar em Deus, esperar com Deus. Qual a diferença de esperar colaborar com Deus? Com o Espírito Santo. Somos colaboradores com o Espírito Santo, mas me fala, o que é esperar com Deus? Esperar com Deus
é aonde você está nele. Você está nele, tão profundo nele, que tem gente que espera em Deus, mas espera no subir numa montanha, querendo trazer o braço de Deus até você. Esperar com Deus não é trazer o braço de Deus para mover na tua vida. Esperar com Deus é você deitar, assim como Jacó deitou naquela pedra e viu uma escada onde os anjos subiam e desciam. Ele descansou na pedra. Esperar com Deus é descansar na palavra. O que está escrito. Se está escrito que Ele tomou sobre si as suas enfermidades e as suas dores, e você descansa nessa palavra, a enfermidade só tem uma opção: sair de você. Sair. Faz 28 anos que eu não tomo remédio. Uau! Sou sarado. Glória a Deus. Então, esperar com Deus é você descansar em cima da palavra que está escrita, na intimidade da comunhão com Ele. A palavra dele é o ponto final. Tudo pode colocar um ponto final na sua vida, mas Deus coloca 2 pontinhos a mais, a história continua. Então, esperar com Deus é saber que se Deus falou, é o ponto final. Mas se Deus não falou, a história não terminou. Aí, então, esperar com Ele é descansar dentro da sua palavra. Sim, então é o descanso da fé, né? É o descanso da fé. É uma fé. E essa não é uma fé que você faz força, é uma vida. Sim. A sua confiança nele, mas eu aprendi isso, Deus me levou na memória, lá quando eu era criança, nós morava na fazenda e nós ia visitar o meu avô que morava num lugar acima da fazenda, mais longe um pouco. E todo domingo, sábado, nós ia visitar. E eu tinha medo do boi. Tinha um boi na fazenda muito feio. E aí eu sonhava com o boi, que o boi estava me pegando. E eu tinha medo do boi, eu era apavorado. O dia que eu sonhava com o boi, eu tinha que dormir na cama do meu pai. Sei. E quando chegava perto do curral, que nós estávamos passando perto do boi, meu pai colocava eu no ombro. E eu passava fazendo gracinha pro boi. Aquele boi de não sei quantas toneladas, quantos quilos. Aquele boi, para mim, não significava nada porque eu estava nas costas do meu pai. Esperar com Deus, essa confiança de que você está nos braços dele e que você o ama e que você está no centro da vontade dele, mesmo se você está sentindo uma dor. Você sabe que você está no centro da vontade dele e que aquilo não é para te matar. Porque Deus tem um momento certo que você nunca vai para o céu empurrado, você vai convidado. Amém. Aí, cooperar com o Espírito Santo. Colaborar com o Espírito Santo, o 8º. E aí eu ia indo para a chácara e Deus me deu os outros 2 princípios. Só que os outros 2 princípios, para mim falar dele, é só olhando dentro do olho, não pela telinha. O senhor não consegue olhar... Tá mais que convidado para vir olhar nos meus olhos. Não acredito! Olha dentro dos nossos olhos aqui, pescador! Pelo amor de Deus! Faz uma agenda aí e a gente vai aí para olhar dentro do olho de vocês. Demorou, domingo. A gente poder falar desses 10 princípios muito detalhado. Sim. Porque eu sei que quem conhece os 10 princípios, ele vai conhecer Mateus 5, 6 e 7. Uau. Então, repete aí os... Mateus 5, então, 6 e 7. Eu me disponho a estar com vocês para que a gente fale profundamente desse... vocês separam pessoas que verdadeiramente querem andar na vida no Espírito. E não importa se seja 1 ou 2 pessoas, ou 10 ou 100. Para mim, número de pessoas não faz a diferença. Então, Fechado. a gente vai ter um tempo para a gente falar disso aí. Fechado. Eu quero muito, pastor Marcos, que é o pastor aqui, nós somos, né, os pastores aqui da casa. Nós queremos muito que você venha aqui. Sério, muito. Então, não tem dificuldade nenhuma para ir. A gente pode preparar um momento. Essa é a nossa vida. Nós não temos eu não tenho reservas. Eu não fico assim. Eu não sou aquele pastor que recebe uma revelação hoje, guarda ela e não ensina. Nosso povo são muito bem instruídos. Eu quero passar tudo que eu tenho para eles
Porque Abraão deu para Ismael, ele deu presente, mas para Isaac ele deu herança. Uau. Então eu tenho herança para dar, eu tenho uma vida. Vindo de Zurique para o Brasil, eu recebi um ataque muito grande no avião, quebrei meu joelho dentro do avião. 7 dias depois estava restaurado o meu joelho. Uau! Então eu tenho uma experiência para contar, eu tenho uma vida para contar. E tem como eu te falar de práticas em Deus que te encurte caminho. Uhum. Enquanto você sobe na serra para orar, por que você não começa orando desde lá de baixo? É isso que as pessoas acham, faz uma religião, né? Sim. Eu ia fazer uma religião daquele lugar lá que eu tive experiência com Deus. Que eu batizei o primeiro homem. Eu ia fazer uma religião, eu queria que Deus fosse manifestar-se lá. Uhum. Pedro também queria fazer uma religião. Aqui nós fazemos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, porque aqui é o lugar top. Uhum. E Deus teve que intervir e mandar eles calar a boca. Que coisa. Tenho assim, um testemunho que eu sei seu, e queria ouvir da sua boca, que lá no início, quando você aprendeu sobre confissão, né, da palavra, você andava na garagem da casa e confessando e agradecendo ao Senhor pelo carro, acho que é um Monza. Você vê como eu te acompanho. E tem a folha e na carteira. Tem a folha também da árvore que você colocava como dinheiro. Meu Deus, você é muito forte. Conta pra gente. A confissão da palavra, ela é como o seu nome. Como é que é seu nome? Vânia. Vânia. Se gritarem na rua, ô Tereza, você nem olha. Mas se falar Vânia, você olha porque você é chamada de Vânia todos os dias. Então pode chegar o mundo inteiro falar para você que você não é a Vânia, que você diz, eu sou a Vânia. Porque isso foi tão massificado em você desde criancinha. Vânia, quem tem apelido, às vezes não atende nem pelo nome. Porque se repete tanto o apelido da pessoa que ele assume que ele é. Uhum. Assim também é a confissão da palavra. Eu levei muitos dias confessando para o carro, hoje eu não preciso levar dia nenhum para confessar para vir um carro. Uau! Porque eu já creio. Uhum. A confissão da palavra, eu não convenço Deus. A confissão da palavra, eu convenço a mim mesmo. Uhum. Eu sou convencido daquilo. Eu levei tantos dias para fazer aquela garagem, para mover. Eu estava mexendo dentro de mim para que eu acreditasse em algo que era acima de mim. E quando eu acreditei, de todo o coração, alguém foi na garagem lá e comprou um carro e mandou ir lá buscar. Até hoje eu não sei quem foi. Mesmo? Não sabe Até hoje eu não sei quem. Eu não sei quem Deus usou, não sei se ele materializou um anjo, mas eu só sei que eu acabei com esse Monza pregando o evangelho. Então a confissão da palavra, ela não move Deus para você. A confissão da palavra passa você a acreditar. Por exemplo, aquela mulher com fluxo de sangue, eu quero chegar no céu, eu quero abraçar não a mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu quero abraçar a pessoa que pregou para aquela mulher. Porque ela enfrentar o preconceito. Ela estava menstruada. Ela enfrentar o preconceito. Ela enfrentar a debilitação dela. Ela enfrentar a multidão. E ela conseguir tocar num homem que poucas pessoas conseguiam tocar porque a multidão comprimia. Quem é que confessou para ela a tal ponto e deixou ela convicta? Ela foi confessando, se eu ao menos tocar nele, eu serei curada. Quantas vezes ela pensou nisso? Isso é a confissão. Então essa confissão é convencer você do que está pronto. Meu Essa Deus. Ai, que tremendo. Forte, né? Que tremendo. Gente, é tremendo mesmo. E... Sabe como é que eu aprendi isso? Eu aprendi com a cachorrinha. Conta aí pra nós, pastor. Eu tinha uma cachorrinha que chamava Mel. Mel. E um amigo meu de Goiânia veio passear na minha casa e a filha dele também chamava Mel. Agora você olha o constrangimento. Difícil. E eu, por amizade daquele irmão, eu fui mudar o nome da cachorrinha. Mas como é que você muda o nome de um cachorro? Eu montei uma estratégia. Ela gostava muito de carne seca.
Eu peguei carne seca numa mão e chinelo na outra. E quando ela vinha comer na minha mão, que eu falava que ela vinha para comer, eu chamava ela Mel, ela vinha. Eu batia o chinelo no chão, ela corria. Aí eu chamava a Bolinha, ela vinha. Aí eu dava a carne. Mel, eu dava chinelo. Bolinha, eu dava carne. Não. 3 meses depois, ela não atendia mais por mel, só por Bolinha. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: você convenceu ela, a cachorra, assim também quando você convencer que a última palavra que eu disse na cruz está consumado. Quando você se convencer que está pronto, você não tem que me pedir nada, porque filho não pede para abrir a geladeira do pai. Oh, meu Deus! Ai, Jesus! A vida no Espírito mostrou para você a paternidade, não é? Mostrou. A paternidade. É. A vida no Espírito me mostrou. Porque a Bíblia começa com paternidade. Você já meditou na genealogia de Jesus? Sim. Ela começa com paternidade. Abraão ali na genealogia é uma sombra do próprio Deus. Deus não deu o filho dele? Abraão também deu o filho dele. Sim. Então Abraão é a representação da paternidade. É. Então se eu não respeito paternidade, se eu não respeito a hierarquia, não respeito paternidade, eu não tenho como eu estar ligado no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo foi por paternidade. Tanto é que dizia, Jesus, filho de Davi. Uhum. Ele não falou, Jesus, filho de Maria e José. É. Uhum. Ou seja, Jesus, filho de Davi. Exato. Descendência de Davi. Descendência. Eu gosto muito de falar de paternidade, porque há no meio da igreja pessoas que não honram a paternidade. Uhum. Quem não honra a paternidade também não recebe benefício de paternidade. Vive na misericórdia e não na graça. Uhum. Meu Deus. Misericórdia é para quem não respeita a paternidade, não respeita a liderança, mas a graça de Deus é para quem sabe o que é hierarquia e respeita a paternidade. Muito bom. Eu respeito paternidade, aí eu quero te contar uma coisa curiosa. Um grande pregador no Brasil Você é um contador me convidou de para histórias. fazer parte com ele no ministério dele. Ele disse assim para mim, semana que vem eu vou te colocar na frente de 500 mil pessoas, eu tenho um evento para 500 mil pessoas. Vamos? Eu disse, não. Um outro líder disse para mim, eu quero te dar um avião para você andar com nós, você vai fazer um trabalho para nós vamos fazer uma aliança. Eu disse, não, eu tenho paternidade. Eu não troco minha paternidade nem pelo planeta, quanto mais por coisas. Eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. E quem entende paternidade faz como os 2 filhos de Noé. Um filho descobriu a nudez do pai, porque todo mundo tem nudez. Um filho descobriu a nudez do pai e contou para o mundo inteiro, a Cã. E os 2 filhos, de costa, cobriu a nudez do pai. Uhum. Noé abençoou Jafé e Sete e amaldiçoou Cã. Cã gerou Canaã e Canaã gerou da descendência dele a mulher cananeia. E ela chegou para Jesus e disse, a minha filha está horrivelmente endemoniada, porque ela vem de uma origem de descobridora de paternidade. Aí Jesus falou, não vou tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Uhum. Aí a mulher disse assim, os cachorrinhos agora querem comer da mesa do dono, o senhor é meu dono. Aí Jesus abriu um bocão desse tamanho e disse, mulher, grande é a tua fé. É. Sai da descendência de Acã e vem para a genealogia de Abraão. Meu Deus! Meu Deus! Ô, pastor, deixa eu te perguntar, você ministra, ensina para as pessoas isso, as práticas, e muitas pessoas desistem no meio do caminho de orar hora após hora, porque não sente nada, elas não entendem o rebuliço que o Espírito Santo faz no interior e elas param. Não é? Não tem muito isso, essa repetição das pessoas rejeitarem também por causa da prática? Mas muitos. Você não faz ideia. Só na minha cidade nós batizamos 1/4 da nossa cidade, 50 mil pessoas. Nós temos no nosso registro mais de 50 mil pessoas batizadas. Para você ter uma ideia, eu prego oração em línguas, eu prego esse relacionamento há 28 anos.
Muitas pessoas param no meio do caminho, muitas mesmo, não é poucas não. Você sabe por quê? A oração em línguas é igual comer chuchu. Não tem graça nenhuma. Como é que eu vou ficar fazendo um blá, 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 que não tem graça? Jejuar, poxa, é um sacrifício. Levantar a mão para cima e adorar a Deus, eu não estou sentindo nada. Porque as pessoas querem procurar Deus nos 5 sentidos. Tato, olfato, visão, paladar e audição. Eles não acham Deus aí. Deus é espírito. E os que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Em verdade significa que eu não quero nada do mundo, eu quero Deus. Então a maior parte das pessoas, eles entram num lugar do troca. Tudo que eles fazem é trocando. Eu até jejuo, mas tem que ter um benefício. Se eu não sentir alguma coisa, para mim Deus não está ali. E aí ele quer nos 5 sentidos, aonde Deus não está? Deus não está nos 5 sentidos. Se eu não arrepiar, eu não oro. A presença de Deus está mais forte quando eu arrepio. Não é assim. A presença de Deus, Jesus falou assim, ó, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Enquanto você está vivendo na terra, eu estarei com você. Porque um homem foi dado a viver 1 século. Então, a gente vê muitas pessoas parar pelo caminho. E a gente alegra demais quando alguém entende isso, porque ele vai viver isso e atrás dele vai vir um monte de pessoas que vai querer isso também. Nós estamos aqui em Franca, a casa de oração tem 5 anos, e o que mais, assim, a gente não suportava mais o sistema religioso e rompemos de verdade e começamos a dedicar mesmo, a cada dia mais, porque a gente já vivia a vida no Espírito, por isso que até o sistema religioso nos expulsou, nos expulsou literalmente. E aí começou um processo assim maravilhoso. Então eu tenho muita esperança, eu tenho muita expectativa de a cada dia essa visão tomar um corpo muito maior, sabe? E por isso o contato, querer ouvir você e trazer você para perto aqui também da gente. Então, amada, eu sei que muitas pessoas estão nos ouvindo. Analise o que os homens querem. Porque sempre atrás de uma proposta tem uma intenção. E eu estou muito aberto para repartir tudo aquilo que Deus me deu, mas pode verificar se eu tenho uma intenção por trás. Pode me colocar na peneira e peneirar e saber se eu tenho uma intenção por trás. Eu sou apaixonado quando eu vejo alguém falar assim, pastor, eu estou orando em línguas e eu estou tendo uma experiência fantástica com Deus. Isso vale um carro novo, isso vale uma viagem para fora do país, isso vale o relógio de marca, isso vale tudo, isso vale mais que qualquer coisa. Sim. Então, isso aí é que a gente tem que... A vida no Espírito, ela não... Você quer, se você pudesse, partir as pessoas. Eu vou te contar uma coisa, até pagar as pessoas para orar em língua eu já paguei. Tinha um moço que estava desempregado, eu falei assim, não, vem para a igreja, eu vou te pagar o seu salário só para você orar em línguas, 8 horas por dia. Uau! E comecei a pagar ele. Vou pagar o seu salário. Você acredita que ele não ficou uma semana? Não. Horário comercial, das 8 às 11, da 1 às 5. E eu pagando o salário que ele ganhava lá fora. Ele disse, não quero mais não vou fazer esse negócio aqui não. Porque... Eu falei, mas você está recebendo. Meu Deus. Ele falou, não, mas isso aqui não tem sentido nenhum. Eu falei, pois é, a oração em língua é igual a encher saquinho de vento. Você não sabe para quê. O resultado você vai ver depois. Então, eu já fiz toda a experiência para as pessoas orarem em línguas. Mas o diabo para elas quando elas não têm uma convicção. Então, Davi falou para Salomão, Salomão, você teme a Deus e ser de homem. O que ele estava dizendo para Salomão? Ser macho? Não, ser homem. Porque ele teria que... você tem que ser fêmea. Fêmea não, você tem que ser mulher. Mulher de Deus. Para você passar uma manhã inteira lavando vasilha e cantando em línguas e gritando em línguas na sua cozinha. Isso não é para fêmea, isso é para mulher. Oração em línguas não é para macho, é para homem. Porque Deus não vê assim, alguém que quer sobressair num assunto e começa a se relacionar com ele só para sobressair. Quando ele sobressair, ele vai embora. Então, ministrar sobre essas coisas
quando você acha a pessoa certa e você dá isso, é gratificante demais. Você vai para casa feliz, igual Eunuco saiu feliz da presença de... Filipe saiu feliz da presença de Eunuco. Eu falei, isso agora pode soltar ele. Tá pronto. Ele deu tudo para Eunuco ali. Eu quero que você fique muito feliz hoje. Quero que você fique muito feliz hoje. Você está falando para um povo aqui que tem muita fome e sede dessa visão. E eu estou aqui orando em línguas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu cheguei na Austrália, eu fui ministrar, tinha um grupo de 60 pessoas. 60, mas tinha 40 mulheres e 20 homens. Não tinha 40 fêmeas e 20 machos. Tinha 40 mulheres e 20 homens. E Deus abriu meu coração para despejar tanto naquelas pessoas. Eu fiquei lá uns 20 dias. Ele estava assim que não aguentava mais. Ele estava derretendo. Sabe aquela manteiga que põe no sol? Ele estava derretendo na presença de Deus. E eu achei liberdade para ministrar tudo que eu tinha. Quando eu voltei lá no ano seguinte, tinha 400 pessoas. Uau! Eles estão assim num nível espiritual. Quando eu voltei lá, sabe, o meu maior presente foi ver aquelas mulheres, aqueles homens, de fato, valorizou uma instrução que foi com lágrima, foi com choro, foi com renúncia. Eu não dei pérola aos porcos. Eu lancei um fundamento lá e eles agarraram nesse fundamento. Hoje, se você ver como é que está a igreja da Austrália, você fica maravilhado. Oh, que lindo. O que Deus está fazendo. Curando pessoas. E os irmãozinhos da igreja, bota a mão, a pessoa fica curada lá em casa. Meu Deus. Então, está um avivamento lá, tão sobrenatural. E aí, por causa da pandemia, a gente não pode viajar. E eles chorando. Eu não quero ir para o Brasil. E não, eu quero que vocês venham para cá e tal. Nós fizemos assim um elo de ligação que não é sobrenatural, não é natural. Tremendo. Pastor, eu queria terminar esse momento com o senhor com muita gratidão mesmo. O senhor não tem noção do meu coração, da vontade que eu tinha. Tenho. Tem? Eu tenho. Então é isso. Queria que... Deus não une pessoas, Ele une propósito. Uau. Sim, sim. Quem tem o mesmo propósito, Deus faz eles se encontrarem. Uau. Amém, amém. Está tudo feito. Termina conosco orando, liberando assim uma palavra aqui para nossa casa de oração, para a cidade de Franca. E eu creio nesse avivamento aqui, pastor. Amém. Pode ter certeza. Não abre mão. Primeiro, a nossa luta não é terrena, ela é celeste. É nas hostes espirituais. Então, entra no período, faz uma vigília de oração no sábado, declarando que o diabo solta as almas que precisam ser salvas. E aí, antes de fazer isso aí, já compra mais cadeiras para a igreja, já prepara um lugar maior. Você é mãe? Sou. Quando você foi dar à luz, o bebê estava com o enxoval pronto ou estava para fazer ainda? Prontinho. Então você sabe o que eu quis dizer, né? Aqui a casa de oração já está pronta. Então tá acabou. Pronto. Então o enxoval está pronto, vai vir os bebês. Amém. E tem boas babás e bons babás, boas educadoras para ajudar os bebezinhos? Tem sim. E despeja amor neles. Eles vêm, eles fazem cocô toda hora, faz xixi toda hora, vomitam em você. Chora. Você ama o suficiente para não jogar eles fora? Amo, em nome de Jesus, sim. Que tremendo. Então vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento de comunhão, pela graça do Senhor, dada à igreja de Franca, a igreja de oração. Os teus filhos que estão andando nesse lugar de renúncia de si mesmo, para que o Senhor seja glorificado neles e através deles. Sim, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço pelas vidas que virão, aqueles que estão com pensamento de suicídio nessa cidade, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão com os casamentos destruídos, aqueles que estão perdidos, aqueles empresários que estão falidos, que estão angustiados, com medo, temerosos, possa encontrar esse povo que pode ensinar o caminho da liberdade. Oh, glória.
Eu oro pela vida de cada um dos integrantes desta igreja, cada um dos que estão conosco por essa live, por esse momento tão precioso. Eu intercedo a cada um deles que eles verdadeiramente possa fazer como o Senhor disse na parábola da pérola, vender tudo o que tem para comprar o campo, sim, que significa o reino, e a pérola, que significa Jesus Cristo de Nazaré. Sim. Senhor, nós sabemos que vender pela metade, a metade do que nós temos não é suficiente. Vender 10% não é suficiente. Ajude-nos a vender tudo aquilo que é mais importante do que o Senhor nas nossas vidas, sim, meu Deus, para que nós possamos ter a vida eterna em nós e ser manifestada essa eternidade. Sim, meu Pai. Por isso eu te agradeço por cada um daqueles que estão conosco. Eu os abençoo com a bênção de Abraão, de Isaac e de Israel, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vou pegar o telefone aqui, vou entrar em contato direto com o senhor. Nós vamos ter esse momento aqui, marcar. Enquanto não vem aqui pessoalmente, eu vou te pedir para você voltar pelo Zoom mesmo, e você ir ministrando aqui conosco, que a gente vai recebendo, tá bom? Sim, nós estamos prontos. O tempo que a gente tem é para... Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa vida. Então, pode contar comigo, a hora que precisar de mim, pode contar. Tá bom. Muito obrigada, mesmo. Deus abençoe todos aí, né, da Igreja Sal da Terra. Que bênção. Sim. Muito bom, amém. Muito obrigada, uma honra. Foi um prazer conhecer vocês. Um abraço pela sua... Fala novamente que cortou. Um abraço para sua pastora aí. Tá certo. Porque, veja bem, Jesus falou assim, só para terminar, Tomé falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, Tomé, quem vê a mim, vê o Pai. Uhum. Então eu estou vendo você e estou vendo o que você tem de Deus, o desejo que você tem de Deus, então eu tenho que mandar um abraço para quem está te gerando aí. Amém, tá certo. Muito obrigada, Deus abençoe. Viu? Obrigado, pastor. Amém. Um abraço.